Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 31 de janeiro. Acabamos o mês de janeiro. Vamos à nossa leitura, Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, terra de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Com peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e fartei bem. Menor sou eu do que todas as beneficências e toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu-o na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre o rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face? Então dirás: São de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: Eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: Eu o aplacarei, e com presente que vai adiante de mim. Depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente adiante da sua face, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço a te saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel,
porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga e, estando ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, estava observando se o curaria no sábado para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. Subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe na casa, sem que primeiro não maniete o valente, e então roube a casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos a sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e os teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Velho Testamento, livro de Ester, no capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã,
inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou, se pôs em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 dias do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos dos correios a cavalo, e que cavalgassem sobre ginetes que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo e província que para com eles apertassem crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos inimigos. Os correios, sobre ginetes das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, também em toda a província, em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? Então nós vimos aqui que em Gênesis, no capítulo 32, quando nós lutamos pelas nossas bênçãos, nós adquirimos uma marca. Existe uma marca de ser abençoado e ela é notória a todos aqueles que passam por você e que te conhecem. Eles podem dizer: ali vai um abençoado, porque você está marcado pela bênção. E em Marcos 3, nós vemos que a marca da bênção vem também com autoridade. Jesus, quando chama os seus 12, os abençoa e envia, ele lhe dá autoridade sobre todo o poder do inimigo.
E Esther, no capítulo 8, nós vemos que aquilo que o rei sela, o decreto que vem selado pelo rei, não se pode revogar. Deus tem decretos para a sua vida, selados, que não podem ser revogados. E os decretos de Deus a seu respeito geram luz, alegria, gozo e paz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Que nós possamos, Pai, lutar com integridade pelas bênçãos, conquistando dia após dia aquilo que o Senhor tem preparado, a sua porção diária para nós. E que a marca de sermos abençoadas seja vista por todos aqueles que estão perto de nós. Dá-nos também, Pai, juntamente com a marca da bênção, a autoridade, para que nós possamos agir em legalidade, com princípios, com honra, diante de tudo que se apresenta diante de nós. E cremos, Pai, que o Senhor já selou decretos sobre a nossa vida, e esses decretos trarão alegria, paz, luz e gozo sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Shalom!